Que bênção estarmos na casa do Senhor. Quantos vieram com o coração aberto? Vamos para a escritura de João capítulo 15. João capítulo 15, no versículo 26. João capítulo 15, a partir do versículo 26. A Bíblia diz assim: Jesus Cristo está dizendo: quando vier o conselheiro ou o consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, o que ele fará? Ele testemunhará a meu respeito. Versículo 27. E vocês também, quem pode dizer também? Testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Vamos orar? Quem pode colocar a mão sobre o coração? Querido Espírito Santo, vem hoje tocar nossas vidas. Vem hoje usar as Escrituras para transformar o nosso dia a dia. Sendo mudados por dentro, Senhor Deus, haverá mudanças externas por fora. Pedimos que o Senhor possa realmente ter toda a liberdade, porque nós queremos te oferecer isso. Esse coração é teu, esse coração não está bloqueado, fechado, travado. Eu abro o meu coração para receber de ti, para ouvir a tua voz. Usa a minha vida também, Senhor Deus, para ser uma bênção nesse dia, para ajudar tantas pessoas. Eu te agradeço pela oportunidade de compartilhar as Escrituras. Bem-vindo, Espírito Santo, nesse lugar. Todo louvor, toda honra pertencem ao nosso Senhor Jesus Cristo. E a Ele toda a glória. Quem pode dizer amém? Amém, amém. Graças a Deus. Bem, amém. Vamos agradecer. Você consegue lembrar da maior sensação de alegria que você já teve na sua vida? Você consegue recordar do momento mais emocionante que você já viveu? Quem sabe, para alguns, o dia que você entrou na casa dos seus sonhos, ou você conseguiu um apartamento novo. Ou quem sabe para algumas mulheres que estavam com o sonho de um casamento, e quando o noivo foi lá e se ajoelhou e apresentou um anel e fez aquele pedido de casamento, e o coração saltou de alegria. Qual foi o momento assim de maior assim, sensação que você teve de dizer, uau, tem que saber uma viagem. Você subiu lá na Torre Eiffel e era um sonho conhecer a Cidade das Luzes. Ou seja, você consegue lembrar? Outro dia alguém falou assim para mim: pastor, o dia mais emocionante da minha vida foi quando meu filho nasceu. Foi quando eu carreguei meu menino nas mãos e eu vi aquela coisinha assim, eu disse assim, eu estou aqui tem parte de mim aqui dentro. E a pessoa chorou e se alegrou, e realmente, eu imagino que muita gente se emocionou também nesse instante. Eu já tive essa emoção, essa sensação 4 vezes, aleluia. Eu lembro quando foi a última, que foi a Sarinha, que agora está com 10 anos de idade. Quando Sarinha literalmente saiu do ventre, eu estava orando, e embrulharam ela em panos e deram assim, toma aqui papai. Eu peguei a Sarinha e levantei com os 2 braços e digo, Senhor, essa criança é tua. Ela nasceu com uma missão, que o Senhor me dê sabedoria para que eu a conduza, para que ela encontre o propósito da sua vida. Eu a consagro para ti, ela é tua, que ela seja para a tua glória. O médico começou a chorar, que a presença de Deus encheu aquele lugar, e foi assim, um momento assim inesquecível. Mas você sabia que a Bíblia diz que quando alguém se entrega a Jesus Cristo, a Bíblia chama isso de novo nascimento? Quando uma pessoa abre o coração para Deus e reconhece que Jesus é o Filho dele,
e que é o único que tem o poder para perdoar nossos pecados, e essa pessoa aceita Jesus no coração, a Bíblia diz que essa pessoa nasceu outra vez. Ela já nasceu no físico, já vindo a esse mundo, mas agora ela nasce no espírito, de forma espiritual, e ela nasce para Deus. A Bíblia ensina que quando alguém nasce de novo, quando um pecador se arrepende dos seus pecados, a Bíblia diz que há uma alegria no céu, há uma sensação de satisfação, de paz, de alegria, de realização no coração de Deus. Deus se sente tão emocionado que Ele contagia o céu inteiro. A sua alegria esparrama, e a Bíblia diz que os anjos fazem o que no céu? Festa. Há uma festa no céu quando uma pessoa se rende a Jesus Cristo. E é semelhante a um pai ou uma mãe quando recebe um filho no colo. Quando a pessoa se entrega a Jesus, Jesus recebe aquela pessoa no colo e a alegria é imensa. E eu quero lhe dizer algo. A Bíblia ensina que Pai, Filho e Espírito Santo são um. Eles têm total coesão, total unidade. É como a música, que você tem o ritmo, você tem melodia e tem harmonia, mas é uma coisa só, os três juntos, tocando uma só coisa. Assim é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O que o Pai sente, o Espírito Santo também sente. Então, se o Pai no céu sente uma alegria imensa quando uma pessoa se entrega a Jesus Cristo, o Espírito Santo que está na terra tem a mesma sensação que o Pai. E o Espírito Santo que está em você se manifesta naquele instante. E eu quero lhe dizer, muita gente já teve essa sensação, que a maior sensação de alegria que você vai ter na vida, sabe quando vai ser? Quando você for um instrumento de alguém entregar a vida ao Senhor Jesus Cristo. Quando através de você, Deus usou você para compartilhar sobre Jesus Cristo. E aquela pessoa, naquele instante, entendeu, captou, abriu o coração e aceitou Jesus por causa da intervenção que Deus teve através de você. O Espírito Santo sente uma alegria tão forte, porque o Pai está fazendo festa com os anjos no céu. O Espírito Santo que está conectado ao Pai no céu está dentro de você, e em você nasce uma alegria tão forte, que eu vou dizer que vai ser mais forte do que qualquer outra experiência que você já teve nesse mundo. Você pode ter certeza do que eu estou lhe dizendo. Os momentos mais incríveis, as sensações incríveis que eu tenho, quando eu prego o Evangelho, compartilho com alguém sobre isso, sobre a fé, sobre Cristo, e essa pessoa abre o coração, eu sinto o Espírito de Deus fazendo festa. E é uma alegria que contagia o coração inteiro, e dá vontade de gritar, dá vontade de pular, dá vontade de celebrar, porque realmente é o coração de Deus em festa. Vai superar qualquer outra experiência. Deus fica feliz quando nossos filhos nascem, claro, mas Ele fica mais feliz quando nascem para Ele. Porque muita gente nasce nessa terra, mas nunca vai ao céu. Mas quando alguém veio a esse mundo, porque Deus trouxe a esse mundo, e essa pessoa entende quem é sua origem, qual deve ser seu destino, ela entende quem é o seu Criador, ali a alegria do Senhor se completa. É uma alegria total. E essa alegria, Deus quer ter todo dia, através da sua vida. Quantos aqui creem que a sua vida está em Cristo e o Espírito de Deus já está em você? Levante bem a outra mão. Você tem essa certeza? Ok. Então, olha o que a Bíblia diz outra vez sobre uma das missões que o Espírito Santo tem na nossa vida. Ok? O Espírito Santo está dentro de você e Ele quer fazer algo através de você, através de cada um de nós. Veja o texto de novo, João capítulo 15, versículo 26, está escrito assim: quando vier o conselheiro, o consolador que está falando do Espírito Santo,
que eu enviarei, Jesus diz, da parte do Pai. Quem é o conselheiro? Ele é o Espírito da verdade, letra maiúscula, Espírito falando do Espírito de Deus. Ele provém do Pai. O que é que ele vai fazer, gente? Não ouvi vocês. Ele vai dar testemunho a respeito de quem? De Jesus. Jesus diz, a meu respeito. Agora, qual é a consequência disso? Como ele vai fazer isso? Versículo 27. E vocês também. Quem pode dizer também? Ou seja, é só o Espírito Santo que vai testemunhar? Não. Quem vai testemunhar? Nós. Olha para alguém, me ajuda a pregar hoje. Olha para alguém, balança assim, diga assim: aquele vocês ali é você. E vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Quem pode dizer glória a Deus? Tremendo isso. Como a Bíblia ensina que o Espírito Santo dentro de mim quer testemunhar. Repete, por favor, diga: o Espírito Santo dentro de mim quer testemunhar. Ok, a respeito de quem? De Jesus Cristo. Ele está em mim e ele quer testemunhar sobre Jesus. Por quê? Porque o Espírito Santo conhece Jesus. O Espírito Santo sabe quem é Jesus. O Espírito Santo sabe o que Jesus pode fazer na vida de uma pessoa. E quando o Espírito Santo chega perto de uma pessoa, porque ele está em você, ele diz: uau, Jesus nessa vida vai fazer uma diferença tremenda. Eu preciso comunicar Jesus para ela. E aí ele quer falar, ele quer testemunhar. Só que o Espírito Santo só pode fazer isso através da gente. Através de você e através de mim. Um dia ele fez através de Jesus. Jesus estava em corpo aqui na terra. E onde Jesus estava, a Bíblia diz que o Espírito Santo estava com Jesus fazendo bem e ajudando as pessoas. E Jesus compartilhava sobre o Evangelho e o reino de Deus. Só que a Bíblia ensina que Jesus um dia foi à cruz, morreu, ressuscitou e depois subiu. E o corpo de Jesus, em que o Espírito Santo habitava, não estava mais na terra. Foi embora. Então Jesus subiu, o Espírito Santo que estava em Jesus foi com ele. Mas Jesus disse assim: mas não se preocupe, porque eu vou, quando eu for, eu vou enviar. Quando eu subir ao céu, o Espírito de Deus do céu vai descer sobre vocês. E ainda que o corpo de Jesus não está mais na terra, mas ele fez da sua igreja o que a Bíblia chama o corpo de Cristo. Eu e você agora somos o corpo de Cristo. Então o Espírito Santo, ele pode caminhar? Pode, mas ele caminha através de você e de mim. É como se o Espírito Santo, é como se ele não tivesse uma boca. Ele tem, ele pode falar, mas ele usa a minha boca para falar. Ele quer abraçar alguém, ele quer tocar uma pessoa, mas ele usa as minhas mãos para abraçar. Ele usa o meu sorriso para comunicar. Ele usa a minha vida. Nós já aprendemos 2 semanas seguidas falando que o meu corpo, quem pode dizer corpo? Meu corpo é a residência, é a morada. O Espírito Santo, ele mora dentro do corpo de Cristo, da igreja, do povo de Deus. Ele veio habitar dentro de nós, juntamente conosco. Nós não estamos sozinhos. E agora o Espírito Santo, ele está aqui dentro. E ele quer, o que ele quer? O que ele quer fazer? Testemunhar. O que ele quer fazer? Ele quer testemunhar. Nós temos que entender que a obra do Espírito Santo dentro de nós é para testemunhar a respeito de Jesus. Tem gente que pega o Espírito Santo e acha que a experiência com o Espírito Santo é só aquelas coisas sobrenaturais, aquelas coisas místicas, né? De alguns minutos dentro da igreja ou dentro de um culto, aonde ela recebe o poder e se balança e sacode. E olha, isso pode acontecer, tranquilo. Mas você vive assim o dia inteiro? Alô, você vive assim o dia todo? Quando você vai para o trabalho, você vai, aleluia, glória a Deus. Você entra no trabalho assim? Não, claro que não. Senão você perde seu trabalho.
Entra lá no trabalho, aí daqui a pouco você está lá falando com o funcionário, e você vai dar uma instrução, e diz, olha que eu te digo, varão, é assim que você tem que fazer. Você vai arrumar a roupa desse jeito. Você é gente normal ou não? Então, tem gente que pega o Espírito Santo e, não, o Espírito Santo é para essas erupções sobrenaturais. Não, ele está dentro da gente 24 horas do dia. Todos os dias o Espírito Santo está dentro de você. Então, você está lá tomando um cafezinho com alguém? No intervalo lá do trabalho, quem está lá com você? O Espírito Santo. Você recebeu um desafio? Quem está ali para te ajudar? O Espírito Santo. Você tem que ir consolar alguém que está triste, teve uma perda, alguma coisa, você vai lá. Quem vai estar com você naquele instante? O Espírito Santo. Ele está conosco o dia inteiro. Então não é o dia inteiro nessa pegada. Ele está comigo em todos os instantes. E dentro de mim, uma das coisas que o Espírito Santo quer fazer, como nós já vimos, ele quer nos guiar a toda a verdade, ele quer nos ensinar toda a verdade, mas a Bíblia também ensina agora, chegamos a um texto que diz assim, e ele quer testemunhar. Ele quer testemunhar. E uma coisa eu tenho certeza que todo mundo aqui, que é filho de Deus, que tem o Espírito de Deus dentro de si, já teve alguma experiência de estar numa situação e sentir assim, fala de Jesus para ela, fala de Jesus, fala agora, vai, diga alguma coisa. Alô, tem um testemunho aqui ou não? É verdade ou não? Por quê? Porque o Espírito Santo, ele sabe, esse é o momento, essa é a hora, ministra, fala, só que às vezes o Espírito Santo quer testemunhar, mas eu não quero falar isso. Eu sinto o Espírito Santo dizendo, vai, ora com ela. Eu estou dizendo, eu não vou dizer nada. E a Bíblia diz que tem que haver uma parceria. Versículo 26, o Espírito Santo quer testemunhar. Versículo 27, e vocês testemunharão. Juntos. E como é incrível quando a gente deixa fluir. Como é incrível da gente deixar fluir e a gente deixar a nossa vida ser usada por Deus para falar da parte de Deus. Talvez alguém diga, mas pastor, eu não sei o que eu vou dizer, eu fico com vergonha, se eu falar bobagem, o que eu faço, pastor? O que eu faço, pastor? A Bíblia diz que a única coisa que você tem que fazer é falar. Olha para alguém, por favor, diga assim, é só falar. Você não tem que se preocupar. Você não precisa memorizar alguma coisa. Basta você falar, mas eu não sei o que eu vou falar. Mas o Espírito Santo sabe. E Ele está dentro de você e Ele vai mostrar o que deve dizer. Veja esse texto aqui, Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10, versículos 19 e 20. Jesus falando a respeito de uma perseguição que os discípulos iam atravessar. E Ele diz assim, mas quando prenderem vocês, não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizê-lo, porque naquela hora, quem pode dizer naquela hora? Mais uma vez, em que hora? Naquela hora será dado o que dizer. Como assim será dado o que dizer? Versículo 20. Pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. Uau! Uau, que tremendo! Balança alguém e diga assim, deixa fluir, deixa fluir. Deixa fluir.
Basta você confiar, basta você simplesmente dar vazão, basta você romper aquele negócio e dizer, não vou, não sei o que eu vou. Não, daqui a pouco você se solta e diz, sabe uma coisa? Eu estou sentindo algo, posso orar por você? Daqui a pouco a pessoa vai, abre o coração e mostra o que ela está passando. Ou então Deus te dá uma luz, Deus te dá uma sabedoria. Eu já vi casos assim de repente tocar num ponto e a pessoa diz, quem te disse isso? Quem te falou isso? Como é que você sabe? Eu disse, não, eu estou sentindo só de compartilhar sobre isso. E é o Espírito Santo que sabe tudo daquela vida, está me ministrando em como eu devo acessar o coração dela. Porque o Espírito Santo sabe da necessidade que essa pessoa tem de Jesus. E eu vou dizer uma coisa, as pessoas precisam de Jesus. A necessidade é imensa. A necessidade é gigantesca. Muitas pessoas nesse mundo buscando todo tipo de caminho para encontrar Deus. E nós podemos compartilhar, nós podemos falar a respeito do caminho que descobrimos e quanto isso tem nos acrescentado e transformado a nossa vida. 2 jovens me procuraram ontem e disseram assim, pastor, nós precisamos da sua ajuda. Eu disse, o que foi? Ela disse, quando nós saímos de Brasília, estávamos indo embora, nós chamamos um Uber. E enquanto a gente estava lá no Uber, começamos a falar de Jesus. Daqui a pouco percebemos que o motorista estava chorando. Estava chorando e sentimos que realmente a palavra estava tocando o coração dele. E aí, contando as experiências sobre Deus, na hora que chegaram, no final ali, chegando ali no aeroporto, o motorista do Uber diz assim, eu preciso de uma experiência assim. Eu preciso desse Deus, me ajude. E implorou ajuda. E elas indo embora, tendo que fazer check-in. Dizia, como é que a gente vai ajudar agora? Não foi uma coincidência de mais de 1.000 motoristas de Uber em Brasília ser exatamente esse, justamente com 2 jovens que estavam dispostas a deixarem fluir. E fluiu de tal forma que o coração dele não resistiu. E ele disse, eu preciso, me ajude. E a única coisa que veio à mente dela naquele instante foi pedir um cartão de visita, um cartãozinho do trabalho dele. Aí ela veio e me entregou ontem e disse, pastor, aqui o cartão dele, o senhor conhece pastores lá em Brasília? Está aqui o nome dele, passa adiante, entrega uma igreja, porque ele está desesperado, dizendo que precisa de Deus. Que coisa tremenda. Quantos motoristas de Uber mais precisam de Deus? Quantos colegas que estão num balcão precisam de Deus? Que às vezes não dizem nada, mas porque por um momento conseguimos acessá-los, abriram o coração e revelaram a necessidade que tem do Criador. Por isso que nós precisamos entender que a Bíblia diz que o Espírito Santo está em mim. Ele quer testemunhar. Ele quer testemunhar. E eu, tendo o Espírito em mim, tenho que deixar fluir. Não posso tolir. Diga, eu não posso tolir. Eu tenho que deixar fluir, sem me preocupar se eu vou citar versículo bíblico, se eu não vou, Não se preocupe, deixe fluir. A Bíblia diz que seremos testemunhas. Testemunhas. Agora, interessante, veja de novo o versículo 27. Interessante que quando a Bíblia diz, e vocês testemunharão, vocês serão testemunhas, porque estão comigo desde o princípio. Essa palavra testemunha não é uma palavra religiosa. De fato, é uma palavra legal, que traz a ideia do contexto de um julgamento. Eu não sei quantas pessoas aqui já foram a algum tribunal, mas quando você vai a um tribunal, você tem um juiz, você tem um réu que está sendo processado ou acusado,
você tem os advogados de defesa e você tem também os advogados da acusação, mas tem também as testemunhas. E as testemunhas, elas são convocadas tanto de um lado como de outro. E a função da testemunha é contar a sua história, é contar aquilo que ela sabe, é dar a sua versão dos fatos, daquilo que ela viu, daquilo que ela escutou, e passar para o juiz qual é a sua realidade. E quando a Bíblia diz, vocês são testemunhas do Senhor Jesus, você diz, mas pastor, quem está sendo julgado? A palavra aqui é legal, é uma palavra que fala desse contexto, é o que significa a palavra na sua essência. E você diz, então onde está o julgamento? Quem está sendo julgado? Jesus está sendo julgado. Ué, e quem é o juiz? O mundo. O mundo é o juiz. E Jesus está sendo julgado pelo mundo, se ele é de verdade ou se ele não é. Porque tem muita gente nesse mundo que acha que Jesus não é filho de Deus, que acha que Jesus não é Salvador. Tem muita gente nesse mundo que acha que Jesus é uma invenção, que é uma religião, é uma lavagem cerebral. Tem muita gente nesse mundo que acredita que Jesus é bom, que Jesus é gente boa. Como uma vez eu fui falar de Jesus a respeito de um jovem, ele disse, não, é de boa para mim. Jesus é legal, Jesus é gente boa. Eu olhei assim para ele, poxa, Jesus é gente boa. Eu tenho que ajudar esse rapaz a entender que ele é mais do que isso. Que ele é Deus, que ele é o Filho de Deus. E que ele fez uma obra imensa na cruz do Calvário. Tem pessoas que acham que Jesus não é Deus, mas ele é iluminado. Ele é um ser evoluído, que evoluiu tanto, que ele agora está numa esfera acima dos homens. Mas se ele evoluiu tanto, significa que ele foi aperfeiçoado, significa que um dia ele não era. Então ele não pode ser Deus, se um dia ele foi aperfeiçoado. Tem muitas ideias sobre Jesus. Só que Jesus agora está sendo acusado. Quem é o promotor dessa acusação? Satanás. Satanás acusando Jesus. O mundo julgando, Jesus é de verdade ou não é? E agora Jesus coloca o Espírito Santo dentro de você e diz assim, me ajudem. Sejam minhas testemunhas. Sejam minhas testemunhas para que o mundo acredite quem eu sou. Para que o mundo acredite porque eu vim. Veja bem, Deus só tem a gente. Ele precisa de você. Ele precisa de mim. Por que é que o Espírito Santo entrou em mim? Por que é que o Espírito Santo entrou em mim? Para eu ser o canal. Quem pode dizer canal? Para eu ser um instrumento em que Ele vai testemunhar. Que as pessoas precisam tanto ouvir o Senhor. Agora, preste bem atenção. Não existe opção se somos testemunhas ou não. Não há essa opção. Deixa eu entrar na sua cabeça. Quando Jesus entrou no seu coração e o Espírito Santo veio habitar dentro de você, imediatamente você se tornou uma testemunha de Cristo. Você já está, seu testemunho já está sendo observado pelo mundo. E o mundo está fazendo uma leitura e um julgamento de Jesus baseado no nosso testemunho. Então não há uma opção se somos testemunhas ou não. A única questão é se somos boas testemunhas ou não.
Se estamos ajudando Jesus ou atrapalhando Jesus. Quem ouviu? Fez sentido ou não? Vou repetir, só para garantir. O mundo já está julgando Jesus baseado em quem somos, em que fazemos. Se Jesus é de verdade ou não. Não existe esse negócio de dizer, ai pastor, sabe uma coisa, eu sinto que eu não fui chamado para testemunhar. Não existe isso. Não tem opção. Eu me entreguei a Deus, estou nas mãos de Deus, o mundo está me olhando. A questão é, eu estou ajudando ou atrapalhando? Mas não tem como fugir. Nós somos testemunhas de Jesus Cristo. Veja esse texto aqui, 1 Coríntios capítulo 15. Dá uma olhada comigo. Você está aqui ainda não? Aliás, o 5, capítulo 5. 1 Coríntios 5, 17. Esse versículo muita gente conhece. A Bíblia diz assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura, uma nova criação. O que aconteceu com as coisas antigas? Já passaram. E eis que surgiram coisas novas. Tem alguém em Cristo hoje de manhã aqui? Não. Ok. Tem alguém aqui em Cristo? Sim ou não? Então diga, eu sou nova criatura. Então, se essa é uma realidade, a Bíblia continua dizendo agora no versículo 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Diga aí, nos deu. O que é que Deus te deu? Ministério da reconciliação. Ok, vamos dar uma paradinha aqui. A Bíblia diz que se eu sou uma nova criatura, é porque eu estou em Cristo Jesus. E se eu estou diga comigo, em Cristo. Então, se eu estou em Cristo, significa que eu fui reconciliado. O que é reconciliar? É conciliar outra vez, sim ou não? Não é? Então, o homem um dia estava em concílio com Deus, estava conciliado com Deus. Mas o Espírito Santo saiu do homem por causa do pecado. E por gerações o homem viveu sem Deus. E tem hoje muitos homens sem Deus. Mas quando a pessoa abre o coração para Deus, o Espírito de Deus entra nessa vida e agora ela está reconciliada outra vez com Deus, através do Filho de Deus que é Jesus. E o que significa reconciliar? Significa restaurar relacionamentos. É simplesmente isso. O que significa reconciliação? Restaurar relacionamentos. O meu relacionamento com Deus estava quebrado, estava partido, mas através de Jesus, meu relacionamento com Deus foi restaurado. Agora a Bíblia diz, você que está em Cristo. Tem alguém aqui? Só para ter certeza. Então a Bíblia diz, você que foi reconciliado, agora recebeu um ministério de reconciliação. Se alguém está dizendo assim, eu não sei qual é o meu ministério, estou te respondendo agora. Seu ministério é o ministério da reconciliação. Você foi chamado por Deus para ajudar pessoas a se reconciliarem, para restaurarem seus relacionamentos com quem? Com Deus. Então você tem um ministério. Você não precisa ir para Brasília para ser um ministro. Tem um ministro do seu lado. Por favor, olha para essa pessoa agora com respeito, hein? E olha assim, shalom, ministro. Shalom, ministro. Pergunta para a pessoa, qual é o seu ministério mesmo? Deixa ela responder. Vê se ela está entendendo quem ela é. Qual é o seu ministério? Qual é o seu ministério? Da reconciliação. Você tem da parte de Deus um chamado para restaurar relacionamentos. E aproveite e receba, porque essa unção
é sobre a sua vida. Não só para restaurar relacionamentos com Deus, mas você tem a unção para restaurar relacionamento da sua casa, para restaurar casamentos, para restaurar a vida, relacionamento com seus filhos, para restaurar relacionamento com amigos que um dia não estão mais com você, pessoas que lhe traíram, pessoas que falaram mal de você, chefes ou sócios que um dia traíram. Você tem uma unção para restaurar relacionamentos. Foi Deus que te deu isso. Foi Deus que te deu isso. Quem recebe? Agora, só que continua. Veja o versículo seguinte. O versículo seguinte diz assim. Tudo isso, versículo 19. Ou seja, que Deus em Cristo estava fazendo o quê? Reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens. E nos confiou a mensagem da reconciliação. Diga, eu tenho a mensagem da reconciliação. Então entenda, você e eu, nós fomos reconciliados para agora sermos instrumentos de reconciliação. Não há opção se eu sou testemunha ou não. Se tem alguém que não está testemunhando, ou ela não entendeu isso, ela perdeu o ponto completo. Perdeu o entendimento, não sabe porque recebeu o Espírito de Deus. Uma das missões, uma das coisas que o Espírito Santo quer fazer através da gente é testemunhar. Testemunhar. Ouça, por favor, custe o que custar. A palavra testemunhar aqui no original é a palavra que vem o que hoje conhecemos de mártir. Uma pessoa que deu a vida. No original é martus, que depois veio significar mártir no latim, que significa alguém que passou por a perda da vida. É porque as pessoas, nos primeiros anos e nos primeiros séculos do cristianismo, as pessoas, para testemunharem de Jesus, muitas vezes perdiam a própria vida. Então, como testemunha no latim ou no idioma do Império Romano era Marte, então Marte passou a se associar com pessoas que davam a vida para que pudessem falar de Jesus Cristo. E Jesus não deu a vida dele para que você pudesse receber a salvação? Então, ouça. Deveria ser a coisa mais importante na nossa vida. Testemunhar. A ponto de valer mais do que a nossa própria vida. Porque foi isso que os primeiros cristãos viveram. Entregar a vida por isso. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele agora quer agir assim. Mas existe um processo, um envolvimento muito grande nisso. Muito grande. Veja de novo o texto e você vai perceber que tudo começa com um pai. João 15, 26. Mais uma vez, dá uma olhada aqui no texto. A Bíblia diz assim. Quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte de quem? Do Pai. O Espírito da verdade é o conselheiro, o consolador, que provém do Pai. Provém de quem? Ok, então a Bíblia está dizendo que o Espírito Santo que veio ao mundo morar na gente para testemunhar a respeito de Cristo, ele veio do Pai. Ou seja, aquilo que o Pai começou a fazer, o Espírito Santo dá a sua continuação. Quem começou a testemunhar sobre Jesus foi o próprio Pai. Essa obra de testemunhar não começou com a gente. Essa obra de dar testemunho começou com o Pai. Ué, mas quando foi que o Pai testemunhou sobre o Filho, sobre Cristo? No Velho Testamento inteiro.
todas as profecias falam a respeito do Messias. Jesus está sendo anunciado há séculos atrás, através dos profetas, através de Moisés até. E falando que viria o dia que chegaria o servo de Deus, que daria a sua vida. Falou tantas profecias do cumprimento de detalhes da vida de Jesus. É por isso que uma vez Jesus olhou para os judeus e disse assim, João 5,39, ele diz assim: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. Ok, mas deixa eu dizer algo sobre as Escrituras, Jesus fala. São as Escrituras que, testemunham de mim, que testificam de mim. Então Jesus está dizendo, meu Pai já testemunha de mim há muito tempo. O Pai testemunhou através do Filho, quando deu a Jesus a direção para curar os enfermos, para fazer milagres. Jesus disse assim, João 10, 25. Eu já lhes disse, mas vocês não creem, falando aos judeus. As obras que eu realizo, os milagres que eu faço, eu realizo em nome do meu Pai. Essas obras falam, dão testemunho de mim. Ou seja, Deus deu a missão a Jesus para realizar os milagres pelo poder do Pai. E agora Jesus está dizendo, meu Pai fala através de mim, por causa dos milagres, por causa das obras. E no batismo do Rio Jordão, não houve um testemunho também do Pai? Dizendo, este é o meu Filho, amado em quem eu tenho prazer. Então você vai ver que, olha só, quem começou a obra de dar testemunho sobre Jesus? Quem começou? Deus Pai. E agora Deus Pai envia o próprio Filho. E o Filho agora está no mundo. E o Filho agora está ministrando a palavra, falando a respeito do reino dos céus, falando a respeito de Deus. E chega um momento que ele diz assim, olha vocês, escutem. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém, não importa seu credo, não importa quão religioso você se acha. Jesus está falando aos próprios religiosos. Diz, ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Não tem como aceitar o Pai e rejeitar o Filho. Nem entre a gente aceitaria uma coisa dessa, quanto mais nas coisas sobrenaturais e celestiais. Então Jesus deu testemunho. Jesus deu testemunho. E agora ele sobe, vai ao céu, mas envia quem para a terra? O Espírito Santo. O Espírito Santo entra em quem? Diga eu. Onde é que o Espírito Santo entrou? Está aqui na gente, entrou na igreja. Nós somos agora o seu corpo. E agora o Espírito Santo quer testemunhar a respeito de quem é Jesus. Mas ele só tem você. Só tem a mim. Nós somos o último elo do link. Não tem mais ninguém depois da gente. Começou com o Pai, depois com o Filho, com o Espírito Santo e agora com a gente. E vocês, pastor, e os anjos? Você sabe que a Bíblia diz que os anjos têm a maior vontade de poder descerem na terra e pregarem sobre Jesus, porque eles conhecem Jesus. Mas a Bíblia diz que Deus não permitiu os anjos fazerem isso. Por quê? Porque esse privilégio Ele deu à igreja. Ele deu aos seus filhos. Ele deu para a gente. Está escrito na Bíblia que os anjos gostariam de ser pregadores da palavra. Mas a Bíblia diz que só a gente. Nós somos o último elo. Se nós não testemunharmos, ninguém vai. Não tem mais ninguém. Quem está entendendo? Então o Espírito de Deus está dentro de você. E Ele está com uma vontade de falar de Jesus. Ele está com uma vontade de comunicar, de ministrar. Ele sabe a realidade das pessoas que eu não sei. E quantas vezes Ele me dá uma indicação, Ele me dá uma coisa e eu sinto aquele negócio. Balança alguém e diga, deixa fluir. Diga para 3 pessoas, por favor, diga assim, deixa fluir. Não segura não, diga assim, deixa fluir.
Essa é a expectativa de Jesus. As últimas palavras de Jesus Cristo na terra. Atos 1, versículo 8. Veja isso. Atos 1, versículo 8. A Bíblia diz assim: e vocês vão receber o quê? Quem recebe? Receberão poder. Quando? Quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Qual é o resultado do poder? E serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judeia e Samaria e até... Ele está dizendo assim: vocês vão receber poder, meu Espírito Santo vai descer sobre suas vidas, e Ele vai te dar coragem, vai te dar poder, você vai vencer essa timidez, vai vencer essa inibição, vai vencer esse medo, e aí você vai deixar fluir, e quando fluir não será você falando, será Ele falando a você. O que você tem que dizer? Cada palavrinha que vai sair da sua boca é Deus colocando aí dentro do seu coração o que testemunhar, o que falar. E a Bíblia diz: você vai testemunhar em Jerusalém. Jerusalém agora é nosso Salvador, nossa cidade. Você será minha testemunha em Salvador, na Bahia, no Nordeste e até Deus, aonde Deus te mandar. Aonde você for, aonde você estiver, não tem nem essa de dizer assim: ah, eu estou agora em Milão, eu estou de férias, Espírito Santo. Pelo amor de Deus, Espírito Santo, estou de férias. Não, aonde você estiver, até os confins da terra, o Espírito Santo vai estar lá dizendo: eu quero testemunhar, eu quero testemunhar. Essa pessoa está precisando, você não sabe, mas eu sei o que ela precisa, vai lá. E você não vai poder tolir, você vai ter que dizer: vou deixar fluir, vou deixar fluir, vou deixar fluir, vou deixar fluir. A Bíblia ensina que quando esses discípulos que estavam ali em Atos 1, finalmente o Espírito Santo desceu sobre eles, agora capítulo 2, e a Bíblia diz que de repente se ouviu um som como de um vento impetuoso, e viram-se línguas repartidas como que de fogo posando sobre a cabeça de cada um deles, e todos começaram a falar, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em novas línguas, conforme o Espírito concedia. E aí que as pessoas acham que ser cheio do Espírito Santo é isso. Que ser cheio do Espírito Santo é ficar tremendo, é ficar falando em línguas, que eu vou dizer a você, eu já experimentei isso várias vezes. Muitas pessoas aqui já experimentaram isso. Se você sentir num culto, pode tremer, não tem problema nenhum. Mas a questão é que a nossa vida não é o dia inteiro assim. E a gente às vezes tem até uma ideia errada do que é ser testemunho. Às vezes a gente quer testemunhar num jargão religioso. Quer testemunhar com um estereótipo assim, como se o que acontece às vezes numa reunião tem que acontecer num táxi. E a pessoa agora está lá no táxi. E está dizendo: deixa eu te dizer, varão. Eu já vi gente assim. Eis que te digo, está que uma mulher um dia, aleluia, estava com 12 anos de hemorragia, aleluia, e ela foi se rastejando e rastejando, porque ela dizia consigo, aleluia, que ela se tocasse na orla do manto. Varão, você tem que tocar na orla do manto, varão. Eis que eu estou te dizendo, o homem de branco está aí na sua frente. E o cara está assim, sou homem de branco. E o cara já está dizendo assim, um homem de branco, um vestido branco. Ele disse: meu Deus, um homem de vestido, eu nunca vi na minha vida. Toca na orla do vestido, toca na... E, às vezes a gente vai com um negócio místico, que a gente tem que testemunhar de uma forma mística. Não. Você sabe o que aconteceu aqui? Sim. Foram cheios? Sim. Foram falar em línguas? Sim. Mas você sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que eles desceram daquele cenáculo, desceram daquele terraço, foram para as ruas de Jerusalém e todo mundo começou a falar do Evangelho e 3.000 pessoas se converteram em uma só manhã. 3.000 pessoas. E não foi uma experiência única. Veja o versículo, capítulo 4, olha o que aconteceu. Capítulo 4, a Bíblia diz assim, versículo 31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos e todos ficaram o quê?
cheios do Espírito Santo. E qual é a evidência desse estar cheio do Espírito Santo? E anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Uma evidência que alguém está cheio do Espírito Santo não é que ela está sacudindo e profetizando. É que ela está corajosamente falando da palavra de Deus às pessoas. É isso. Mas pastor, como que eu vou falar da palavra de Deus? Eu acabei de chegar, eu nem sei a Bíblia direito. Você não precisa memorizar versículo para você testemunhar. Como assim? Ué, o que é testemunhar? Se alguém foi convocado a um tribunal, ela foi convocada para contar a sua história, não foi? Alô, sim ou não? Ela tem que contar a sua versão, a sua verdade. O que ela conhece, ela só tem que dizer. Testemunhar é isso. Testemunhar não é ser pregador. Não é tentar pegar a palavra do pastor e derramar na vida de alguém. Testemunhar é você contar a sua história. Conte a sua história para alguém. Todo mundo aqui tem uma história. Todo mundo aqui tem algum depoimento que você pode dar do que Jesus já fez em você. Todos nós. E é isso que nós temos que fazer. Por quê? Porque a minha história é relevante à vida de alguém. Tem gente que não consegue se relacionar com histórias da Bíblia. Daqui a pouco a pessoa vai lá e vai dizer assim: olha, eu vou dizer, você tem que entregar a sua vida a Jesus. Porque Jesus um dia apareceu diante de Josué e abriu a sua espada na frente dele. E ele disse: vai, Josué, porque eu estou com você. E as muralhas de Jericó caíram. E as pessoas vão dizer: Jericó, onde é isso? Do lado de Jequié. Jequié é o Jericó. A pessoa não sabe o que é Jericó. Sabe o que é muralha de Jericó. Não tem nem noção do contexto disso tudo. Mas se você vem e conta a sua história, e você dizer assim: olha, eu era uma pessoa cercada de muralhas, eu era uma pessoa cheia de muros, eu era uma pessoa toda fechada, porque eu fui muito ferida, eu tinha muitas dores e mágoas de pessoas, mas olha, Jesus quebrou os meus muros. Jesus transformou meu coração, me deu força para perdoar, me deu força para virar a página. Olha, hoje eu tenho uma nova vida. Quando você conta a sua história é relevante para alguém. Faz sentido ou não? Você tem uma história que Deus mudou algo dentro de você, era tímido, não é mais. Ou então tinha um problema de um vício, foi liberto. Tinha uma situação de um casamento, Deus salvou. Tinha medo de morrer, porque morrer para você era um buraco negro, era uma insegurança, sem saber o que era hoje. Você tem convicção da eternidade, não tem medo da morte, porque você sabe que naquele dia você vai se encontrar com o Criador. Isso é uma história. Você tem noção de quanta gente hoje tem medo da morte? E se você contar a sua história de como você venceu esse medo também, você está sendo relevante. Você agora está sendo uma testemunha, defendendo Cristo, mostrando ao mundo que Cristo não está morto. Ele está vivinho. E está vivo dentro de você. Cada dia transformando, cada dia escrevendo uma nova página na sua vida. Cada dia transformando a sua realidade. É isso que Deus quer da gente. Vou finalizar com essa ideia outra vez. O Espírito Santo entrou na gente e está vivendo aqui agora para me ajudar, para me fortalecer, para me ensinar, reconstruir minha mente, reprogramar minha cabeça. Ele está aqui para me guiar nas minhas decisões, sim, tudo isso. Mas a Bíblia agora diz que Ele está dentro de mim. E Ele quer testemunhar sobre Jesus. Ele quer falar sobre Jesus a alguém perto de mim. Olha para outra pessoa, por favor, só mais uma vez e diga: deixa fluir. Quem quer ser uma testemunha e defender a causa de Cristo na terra, diga amém. Então vamos ficar em pé e vamos agradecer ao Senhor Deus. Vamos agradecer ao Senhor Deus, porque essa é a nossa missão. É isso que Deus quer fazer.
na nossa vida. Amém? Diga, vou contar a minha história. Graças a Deus pela liberdade que nós temos no Brasil em poder testemunhar. Mas tem lugares nesse mundo que as pessoas literalmente se tornam mártires ao falarem de Jesus. Tem pessoas que têm tanta paixão pelo Evangelho que aceitam entrar em países fechados do Evangelho, sabendo que vão correr risco de vida. E literalmente, eles vivem a raiz da palavra de verdade. Testemunha, mártires de Cristo. Nada deve ser mais importante que isso. Se os primeiros cristãos encontraram propósito em algo para dar a vida por isso, eu dou a minha vida para dar testemunho de Cristo. Não vou viver em cavernas escondido porque Roma está matando os cristãos. Não, Roma está jogando lá no Coliseu, os leões estão comendo os cristãos. Não, então eu vou esconder minha fé. Não, eles falavam, sabendo que podiam morrer. Por quê? Porque eles entenderam que nada é mais superior do que a missão de falar de Jesus. Nada. Nada. E que seja assim o nosso coração. Que todos nós possamos ser instrumentos em falar de Deus, em falar do amor de Deus. Porque pessoas estão desesperadas, tem muita gente, podem estar caladas, mas estão morrendo por dentro. E quando você sentir aquele negócio, deixa acontecer. Fale, abre a boca, diga qualquer coisa. Comece e Deus vai continuar. Comece e Deus vai continuar. Deus vai falar por meio de você. O mundo precisa de Deus. O mundo precisa de Deus. Aconteceu algo muito difícil, um baque muito forte essa semana. Um casal da casa que, com poucos anos, talvez 2 anos mais ou menos, até 2 anos na igreja, vivendo um momento precioso, uma celebração linda, o nascimento de um bebê. E com um dia de nascido, aquele neném, o pai foi sair para a rua com a sua primeira filha de 12 anos. E entraram no carro para ir comprar alguma coisa. Deixando a maternidade. E ao sair para a rua, foi abordado por alguém numa moto. Naquele instante, não sabemos exatamente o que aconteceu, mas talvez o pai pensando na criança no banco, pensando no filho que tem 1 dia de vida, teve uma reação de arrancar o carro. E quando arrancou, aquele rapaz disparou um revólver. E aquele pai de família não sobreviveu. Imagine ter que ir para a maternidade, dar a notícia desse fato. Que difícil é, e que difícil foi. Aí eu fico pensando, meu Deus, se esse bandido tivesse sido alcançado por uma célula, se esse rapaz tivesse sido alcançado por Jesus, hoje teríamos um pai de família vivo, mais um pai vivo na cidade. Sei lá quantos outros ele já ceifou. Quão importante são nossas células. Quão importante as células se juntarem, atraírem amigos, falarmos de Cristo até fora da célula, todos os dias. Porque as pessoas estão precisando de Deus. O mundo precisa de Deus.
Estamos vivendo em um mundo sujeitos a tantas coisas. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Tanta gente sem Deus fazendo tanta atrocidade, a gente está no meio disso. Como a gente precisa ganhar mais e mais e mais pessoas. A Bíblia diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nação é povo, feliz é o povo, digamos, feliz é o povo brasileiro, cujo Deus é o Senhor. Então, como que o Brasil vai ser feliz? De brasileiro em brasileiro, de pessoa em pessoa, fazendo de Deus o Senhor da vida dela. Talvez você pense: poxa, se eu só ganhar um esse ano ou essa semana, pode parecer pouco. Não, se cada um testemunhar e trazer um, já é muita coisa. Um só. E a gente vai ver, não a igreja crescer, que não, essa missão não é ver a igreja grande. Queremos ver pessoas engrandecidas, pessoas recebendo a grandeza de Deus em suas vidas. Mas isso Ele faz através da gente. Se eu me calar, quem vai falar de Jesus? Mais uma vez, quantos aqui querem ser uma testemunha do Senhor Deus? Levante bem alto as suas mãos para Ele. Se ofereça nesse momento ao Senhor. Diga ao Senhor Deus que você quer se lançar na mão dEle. Você quer se entregar na mão dEle. Nessa hora você não pensa nas suas limitações. Nessa hora você não pensa nem nos seus problemas. Tem tanta gente desse mundo com problemas piores que os nossos. Nessa hora eu não penso em meus problemas, eu não penso em minhas limitações, eu não penso em medos ou timidez. Nessa hora eu só penso no poder de Deus. Se eu me lançar na mão de Deus, Deus me capacita. Deus me capacita. E eu, Senhor Deus, estou aqui de mãos erguidas, como um sinal de que eu me rendo, eu me entrego a Ti, Senhor. Eu me entrego a Ti, ó Deus. Usa a nossa vida. O mundo precisa de Ti. O mundo precisa de Ti. Motoristas de Uber, médicos de plantão na UTI, advogados, professores, colegas, vizinhos, Deus, o mundo precisa de Ti. Tanta gente nesse mundo precisa de Ti. E Teu Espírito está em mim. E eu recebi Teu Espírito Santo. E hoje eu estou com Ele todos os dias. E hoje eu estou entendendo que, além do Espírito Santo me fortalecer, me ajudar, me transformar, me instruir e me guiar, hoje eu entendo que o Espírito Santo dentro de mim quer testemunhar. Ele quer falar de Jesus Cristo. Por isso que Ele entrou em mim, para eu ser a boca dEle, para eu ser os pés dEle, para eu ser o abraço dEle. Usa a nossa vida, Deus. Usa esta casa, Senhor. Usa esse rebanho. Usa-nos, ó Deus. Nós temos um ministério. Nosso ministério, nossa mensagem é restaurar os relacionamentos, é reconciliar as pessoas com o Criador. Usa a nossa vida. Pela simples maneira de contar a nossa história, de só contar a nossa história, de compartilhar com pessoas o que eu já experimentei, e que o nosso testemunho, Deus, seja relevante, ajude os outros a acreditarem que Jesus não está morto. Jesus está sendo julgado nesse mundo de tantas coisas, mas eu sou testemunha de Jesus, para dizer que Jesus é maravilhoso, Jesus é poderoso, Jesus é amoroso, Jesus é cheio de benevolência, Jesus é cheio de misericórdia e perdão e amor. Jesus está vivo, Jesus me tocou hoje, Jesus tem transformado a minha vida. Eu sou testemunha de que Ele está vivo e que não há ninguém nesse mundo igual a Ele. Usa as nossas vidas.
Você pode dizer isso, Senhor? Usa a minha vida, Senhor. Usa a minha vida. Usa essa igreja. Sabe que meu coração arde nesse domingo para fazer um apelo diferente. Hoje eu quero fazer um convite para pessoas virem ao altar de Deus, mas não como fazemos normalmente, que é convidar pessoas que querem entregar suas vidas a Jesus pela primeira vez. Esse convite é para quem já tem Jesus no coração. Mas para que pessoas que sentem que Deus está falando com elas, que Deus está chamando a vida delas em fazerem algo maior, em fazerem algo a mais. Querem testemunhar, mas além disso querem ser mais eficientes nesse compartilhar do Evangelho e da vida de Deus. Pessoas que querem servir ao Senhor, e eu quero orar por você que está aqui hoje, sentindo isso. E convidar você para vir à frente, porque a igreja vai lhe ajudar, a igreja vai lhe treinar, queremos lhe capacitar, queremos instruir você. Você está aqui, eu estou dizendo, eu quero fazer um convite para você, dizendo assim: pastor, eu quero ser um líder na minha igreja, eu quero ser treinado para eu ser um líder de célula, eu quero ser treinado para eu abrir a minha casa, se eu não puder abrir minha casa, eu ir para a casa de alguém e eu ser um líder ali. Eu quero, pastor. Se você está aqui, vem correndo aqui para frente, vem se oferecer a Jesus. Diga assim: pastor, eu quero ser um líder na minha igreja, eu quero ser um líder de célula, eu quero ser treinado, me capacite, pastor, me instrua, eu quero fazer os cursos que a igreja tem, eu quero aprender mais, eu quero crescer mais. Eu entendo que eu preciso fazer a diferença. Então você está aqui na frente oferecendo a sua vida a Deus. Faz isso, faz isso. Vem cá, vem, tem mais gente, pode vir. Vem para frente, vem para frente. Eu vou pedir que cada um que veio à frente coloque a mão no seu coração nessa hora. Cada um que está aí no seu lugar, estenda seus braços em direção aos seus irmãos que estão aqui à frente. Porque eles estão sentindo de Deus um chamado mais forte de serem mais eficientes, irem além do que só contar a história. Esse é um chamado para você ser treinado, capacitado e você ser um líder na igreja. Liderar uma célula, liderar um grupo de amigos para ganharem outros amigos e fazer uma revolução nessa cidade. Não se preocupe, é Deus que lhe capacita. É Deus que lhe capacita. Pai querido, de todo o meu coração, eu quero te agradecer pela sensibilidade destes homens e dessas mulheres. Que, Senhor Deus, testemunhar de Cristo, de todos que aqui estão, os que estão em seus lugares e os que estão aqui na frente. Primeiro, Deus, em dizerem: eu quero contar minha história, eu quero ser uma boa testemunha de Jesus na cidade. Mas agora eu também quero te agradecer por cada um que deu um passo a mais, que quer ir além, que sente o Senhor chamar, que sente o Senhor falar. Não sou eu que estou chamando, não é o líder que está chamando, é o Senhor que está chamando cada um aqui a fazer a diferença, a se tornar um líder na sua igreja, na sua casa, e que essa casa possa ajudar a instruir, a capacitar, a treinar, a investir, a empoderar, ó Deus, para que se tornem esses líderes nas comunidades, esses líderes nos bairros, nos condomínios, e assim juntamente com seus amigos, fazer a diferença na vida de pessoas, mas uma diferença na eternidade das pessoas, aonde elas serão para sempre alcançadas. Pai, obrigado. Obrigado porque o Senhor levanta colaboradores comigo nessa obra. Eu não tenho como fazer essa obra sozinho, Deus. Eu não tenho como cumprir a missão da minha vida nessa casa sozinho. Eu te agradeço por cada um que está aqui, colocando a sua vida no altar para testemunhar e ajudar a levar essa obra para frente. Eu os abençoo
no teu nome, Deus Pai. Eu os abençoo no teu nome, Deus Filho Jesus Cristo. Eu os abençoo com o poder do Espírito. Eu declaro que a gota do sangue de Jesus cai sobre a sua cabeça e vem até a ponta dos seus pés, revestindo você de autoridade, revestindo você de unção, revestindo você de amor, de paixão, revestindo você de proteção. Declaro paz sobre a sua vida, declaro seu chamado sendo registrado nos céus para a transformação de vidas. Milhares de pessoas serão alcançadas através de você, porque não serão apenas 10 ou 12 pessoas. Esses 10 vão ganhar mais 10 e 20, esses 20 vão ganhar mais 20, 10 e 5, e através de sua vida, milhares serão alcançados. E um dia você chegará no céu e vai conhecer essas pessoas, e elas vão reconhecer que foi através da sua entrega, para dar um passo na liderança de Deus na sua vida, que elas estarão lá no céu. E o seu galardão será grande, sua recompensa será eterna. Ninguém roubará isso de você. Que o Senhor te abençoe, lhe proteja e lhe use de uma forma sobrenatural, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Amém, amém. Glória a Deus. Pode aplaudir bem bonito, porque normalmente, todos que vieram à frente, fica aqui só um pouquinho mais, fica só um segundo mais. Normalmente, nesses apelos que fazemos para os amigos e os convidados, nós os orientamos para que façam ali uma consolidação, um registro de nome, etc. Mas não precisamos fazer isso aqui, porque você já é da casa. O que eu peço a você a fazer é o seguinte: que você procure o seu líder ou a sua líder, e você diga assim: líder, Deus tocou meu coração, e eu sinto um chamado de Deus, eu preciso ajudar, eu quero ser treinado, eu quero ser capacitado, eu estou pronto, eu quero estar nessa próxima ceifa de líderes de célula na igreja, me ajude. E seu líder vai lhe orientar. Agora, se você não tem um líder, você está aqui, já faz parte da família, mas você não tem um líder ainda, então colhe logo em alguém. Procure o líder de alguém perto de você, procure um líder de um amigo que você já conhece e diga assim: eu preciso de um líder, eu preciso ser treinado, preciso saber o que fazer, qual é o próximo passo para que eu seja essa testemunha eficaz na igreja. E olha, eu vou dizer uma coisa, juntando só vocês, se não tivéssemos 5 cultos, só fosse isso aqui, já é o suficiente para fazer um grande trabalho em Salvador. Quem pode dar um grande aplauso ao Senhor por essas vidas que estão aqui? Deus te abençoe, vai na paz do Senhor, e que o Senhor também abençoe sua casa, sua vida e sua semana. Balança alguém e diga assim: deixa fluir, que alguém vai vir para Jesus essa semana. Deus te abençoe, vai na paz do Senhor. Te amo no amor de Jesus.